Tudo bem, pessoal? Sou o Mestre Aleph. Estou começando esse vídeo um pouquinho diferente, até porque o assunto que eu vou tratar hoje é um assunto diferente. Por conta de um problema que eu tive com o meu programa de edição essa semana, então vocês não estão vendo a intro no início do vídeo e também não estão vendo o fechamento. Então aproveitei a ocasião para falar de um assunto inusitado. Então você está vendo aí, eu não escrevi errado, você pode ver isso pelo título. Hoje é dia de desconstruir o Antigo Testamento, mas excepcionalmente, edição única, nós estaremos desconstruindo o Novo Testamento. Essa desconstrução do Novo Testamento, ela é um passo além daquilo que eu já fiz nos vídeos de contradições da Bíblia. Tem pelo menos um episódio lá, um ou dois episódios que são contradições da Bíblia no Novo Testamento. Depois você dá uma olhada aí nos vídeos do canal. Hoje nós vamos dar um passo além, porque a ideia vai ser desconstruir a mitologia do Novo Testamento. Então, vamos lá, vamos seguir adiante. Lembrando, ainda essa semana, a edição de Desconstruindo o Antigo Testamento, a continuação da história de Abraão, será postada. Então fiquem de olho no canal, ok? Pois bem, pessoal, deixa eu ler aqui uma passagem do Novo Testamento para a gente começar a partir dela. Atos capítulo 5, versículo 34. Atos 5, 34. Então levantou-se no sinédrio certo fariseu chamado Gamaliel. Era doutor da lei, respeitado por todo o povo. Ele mandou retirar os homens por um instante. Esses homens eram dois apóstolos, eram Pedro e João. E falou: varões de Israel, atentai bem no que fareis a estes homens. Antes destes nossos dias surgiu Teudas, que pretendia ser alguém, e ao qual aderiram cerca de 400 homens. Mas foi morto, e todos os que lhe deram crédito debandaram e foram reduzidos a nada. Depois deles veio Judas, o galileu, na época do recenseamento, atraindo o povo atrás de si. Pereceu ele também, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Agora, portanto, digo-vos, deixai de ocupar-vos com estes homens, soltai-os, pois se o seu intento ou sua obra provém dos homens, destruir-se-á por si mesmo. Se vem de Deus, porém, não podereis destruí-los. Não aconteça que vos encontreis movendo guerra a Deus. Concordaram então com ele. A Bíblia, nada que você lê na Bíblia você lê por acaso. A Bíblia não desperdiça informação. Todos os livros bíblicos foram escritos com o objetivo de converter você, pela promessa ou pela ameaça. Então esse texto aqui não é um registro histórico de Gamaliel dizendo para o sinédrio não resistir aos apóstolos. Ele é um discurso que usa a roupagem de Gamaliel para os ouvintes do livro. Aliás, para os leitores do livro. Ouvintes, porque a maioria não lia, né? Esses livros eram lidos nas sinagogas ou em reuniões dos judeus, principalmente dos judeus. Ele é uma mensagem sim, mas ele é uma mensagem para os judeus da época e Gamaliel é o personagem escolhido para levar essa mensagem. O que a gente percebe nessa mensagem? Vou destacar dois pontos. O primeiro é, não lutem contra este movimento que está nascendo. Porque se esse movimento for de Deus, vocês estarão lutando contra Deus. Só faz sentido, obviamente, para pessoas que já creem em Deus. Você percebe que o texto já tem essa pegada, ele já está se dirigindo a pessoas que têm fé num único Deus. O segundo ponto é o mais interessante, que a gente pode até abrir um leque com relação a esse segundo ponto. Gamaliel menciona pelo menos dois homens. Um homem chamado Teudas, um lindo nome, você põe no seu filho, e um outro chamado Judas. Esses dois homens, eles dizem, reuniram vários homens após si, mas depois que eles morreram, os movimentos se dispersaram. Pega a mensagem que está dita aí. Jesus já foi morto. Os apóstolos estão pregando. Pessoas estão resistindo à mensagem. Então, o autor do livro de Atos utiliza a respeitável figura de Gamaliel para dizer: Teudas também fez isso. Depois que ele morreu, houve dispersão. Judas
também reuniu pessoas dizendo, ele fala de Teudas, dizendo ser alguém. Esse alguém era ser o Messias. Depois foi Judas. E Judas, ao morrer, também se dispersaram os seus seguidores. Então é o mesmo que vai acontecer com esses caras, se não for de Deus. Como eu disse, a Bíblia não desperdiça palavras. Isso é dito para calar pessoas que estavam resistindo ao cristianismo. Judeus piedosos que resistiam ao cristianismo. E aí é onde eu quero entrar na origem do Novo Testamento, na origem do cristianismo. Olha só, qual era a situação da Judéia? A Judéia era um estado romano, meio que praticamente construído pelos romanos. Ela era um ambiente de muitas revoltas. E essas revoltas, elas não aconteciam apenas na Judéia, mas a Judéia era o coração das revoltas contra o Império. Só que os missionários do judaísmo espalhavam a promessa do Messias. Você vê, por exemplo, Jesus falando disso em Mateus 23, que os fariseus percorriam céu e terra para fazer um prosélito. Então quer dizer, os judeus andavam por todo o mundo grego, por todo o mundo gentio. Por isso que depois você vai ver em Atos dos Apóstolos inúmeras sinagogas fora de Israel, e convenciam e incitavam a rebelião contra o Império Romano. Os imbromólogos gostam de fazer você pensar que havia um judaísmo antes de Jesus, um judaísmo no tempo de Jesus, mas que tinha se tornado legalista, e que esse judaísmo tem uma continuação no judaísmo de hoje. Isso é mentira. No tempo de Jesus haviam judaísmos. Haviam os essênios, haviam os saduceus, os fariseus, os zelotes. Hoje existe o judaísmo messiânico, o judaísmo liberal, o judaísmo ortodoxo. Nunca houve um judaísmo. Haviam judaísmos. E esses judaísmos viviam descobrindo o Messias o tempo inteiro. A Judéia era um problema. Tanto é que, veja só, de 66 a 73 aconteceu uma rebelião, chamada de a Primeira Guerra da Judéia. Depois de 115 a 117, a Segunda Guerra da Judéia. Revoltosos contra o Império Romano. Principais motivos das revoltas contra o Império Romano: a própria opressão do Império e o pagamento de impostos. Presta atenção onde nós vamos chegar. Depois, que é a mais famosa, a revolta de Bar Kokhba, que é de 132 a 135, que Jerusalém é destruída, já havia sido destruída no ano 70 por Tito e Vespasiano, mas ela é destruída mais uma vez e os judeus são banidos, ou quase que completamente banidos, né? Isso também já havia acontecido antes, mas muitos são expulsos da terra. E Bar Kokhba se disse o Messias também. Ele também disse que era o Messias. Então a esperança messiânica fazia com que encarnassem inúmeros Messias libertadores. E alimentava a revolta dos judeus e da Judéia e daqueles que se convertiam ao judaísmo dentro do território romano. Qual a solução para isso? Dar aos judeus um Messias. O nome desse Messias é Jesus de Nazaré. Então nós vamos escrever textos contando a história desse Messias. E essa história do Messias, ela vai favorecer o Império Romano. É por isso que o Novo Testamento é escrito em grego koiné. Havia um grego clássico, haviam outros gregos, mas ele é escrito em grego koiné porque ele pretende alcançar o povo. Ele pretende chegar às pessoas simples. E fazer o que com elas? Convertê-las indiretamente e submetê-las e abafar sua revolta contra Roma. Daqui a pouco eu vou dar algumas bases bíblicas para isso, mas eu vou chamar a atenção de vocês para outras coisas. Preste atenção. Eu tenho dito aqui, tenho dito nos meus blogs também, que eu considero a igreja cristã romana a verdadeira igreja cristã. E estamos falando do éon passado. Mas aquela igreja
que foi a grande ordem iniciática do eon passado é a Igreja Romana. Agora, nós temos uma visão da história que nós pensamos assim, havia uma Roma pagã, essa Roma pagã caiu, tem até alguns que romanticamente dizem que essa Roma pagã caiu por conta dos cristãos, mas não tinha nada a ver, não teve nada a ver. Pelo contrário, o cristianismo é criado inicialmente para envolver os judeus, para unificá-los numa única fé. Havia vários judaísmos, lembra disso. Por isso que Jesus cala os fariseus, os saduceus o tempo inteiro. Quer dizer, Jesus é o pica, Jesus é muito mais do que eles. Para unificar todos dentro de uma única visão. Posteriormente, quando o Império Romano está em declínio, Constantino vai usar de novo do cristianismo para amarrar o Império. Constantino e mais tarde o filho dele, que é quem realmente declara o Império cristão, no período de Constantino, o cristianismo é apenas considerado como religião, né? Eles deixam de ser perseguidos. E é importante, você que está me ouvindo agora pode pensar assim, mas se Roma criou o cristianismo, por que não reconheceu como religião? Deixa eu contar uma coisa para você. Você sabia que até os anos 30 mulheres não fumavam? Não sabia, né? Então, mulheres não fumavam, só homens fumavam. Sabe qual foi a propaganda feita para que as mulheres fumassem? E foi a Philip Morris, vixe, falei o nome da empresa, mas foi a Philip Morris que bancou essa propaganda. Sabe qual foi a propaganda? Dizer que não queriam que a mulher fumasse. A liberação, né? Entre aspas, né? Não era bem isso ainda, o feminismo. Aí haviam capas de jornais, fotos, né? Aliás, desenhos de mulheres orgulhosas fumando, como um ato de liberdade, né? de revolta. O cristianismo não é aceito como religião porque ele deve ser marginal. Porque só sendo marginal ele vai chegar aos marginais. Aqueles que não aceitavam o Império Romano. Que não aceitavam o culto ao imperador. É por isso que dentro das cartas de Paulo, é por isso que no Novo Testamento, muitos termos do culto imperial serão aplicados a Cristo. Pois bem, eu tenho dito que a Igreja Romana é a continuação, a Igreja Romana cristã é a continuação, é a herdeira da mensagem de Jesus Cristo. Então, a Roma pagã, ela de fato não morreu. Das entranhas dela emerge a Roma cristã. E, óbvio, eu estou fazendo um vídeo de poucos minutos, então eu serei superficial. Eu pretendo escrever mais sobre isso no meu blog e futuramente num livro. Guarde essa informação, hein? Pretendo escrever um livro sobre isso. Eu vou só destacar alguns pontos para que você observe as semelhanças entre o cristianismo romano e o cristianismo e a religião romana pagã. A religião romana pagã e o cristianismo romano. Aí alguém que está me ouvindo está pensando, tá vendo, eu sempre soube que Roma era pagã, que o cristianismo se paganizou. Depois eu vou mostrar para você aqui dentro do próprio Novo Testamento que não se paganizou. Nasceu romano. Existem evidências disso nos evangelhos e nas epístolas de Paulo. Mas vamos chegar lá. Por exemplo, você observa uma coisa muito comum no cristianismo romano. O cerimonialismo. Existem cerimônias extremamente complexas, o uso de incenso, existem as genuflexões, né, que são aquelas reverências, né, feitas no altar, às vezes com o joelho no chão. Todo aquele cerimonialismo é da religião romana pagã. Roma acreditava que havia se tornado grande império por conta de um conceito que era chamado de Pax Deorum, a paz dos deuses, paz com os deuses. Como que os romanos conseguiram a Pax Deorum? Através de um conceito que, olha, ouça-o bem, pietas, ou hoje, piedade. Os romanos eram muito zelosos das suas práticas religiosas. Por isso eles viviam em harmonia com os deuses. Eles praticavam corretamente sua religião e, em consequência disso, viviam em harmonia com os deuses. Esse é exatamente o contexto da religião católica romana. Por exemplo, depois do Vaticano II, o concílio mais recente da Igreja,
em que a liturgia da igreja foi modificada, iniciou-se uma crise na igreja. Muitos tradicionalistas dizem que a igreja começou a decair e a arruinar-se. Eu nem vou entrar nesses méritos agora. Tá? Minha opinião eu já até expressei em alguns momentos e vou falar em outro contexto. Mas eles acreditam que a igreja decaiu porque a liturgia da missa foi modificada, porque o latim foi banido. Observe que é o mesmo contexto de Pax Deorum. Pietas não está sendo respeitada. A religião, conforme recebemos dos nossos antepassados, não está sendo praticada. Como resultado, nós estamos atraindo a ira Deorum, a ira dos deuses, ou, no cristianismo, a ira de Deus. De Deus. Essa palavra Deus, para nós, virou nome, né? O tiozinho lá de cima chama Deus. Mas a palavra Deus, do grego theos, ela é uma latinização do nome Zeus, que significa celeste. Então, por exemplo, se você olhar para Marte, Deus Marte, o que significa? Marte do céu. Netuno, Deus Netuno, Netuno do céu, que tem origem celeste. Era uma indicação da origem, não um título, não era nome. Mas a gente vai absorvendo as coisas e nem percebe o quanto elas são ou deixam de ser pagãs. Por exemplo, os conceitos, você vê o sacramento da Igreja Católica. Você olha aquele lugar, no altar das igrejas católicas, existe um lugar onde você guarda as hóstias consagradas, chamado sacrário. Todos esses contextos, inclusive com este mesmo uso, tanto do sacramento como do sacrário, eram da religião pagã romana. Da religião romana. Uma coisa que muita gente não gosta da mitologia romana é porque toda aquela mitologia de fato que havia entre os gregos, que também é um conceito errado, os deuses romanos não são os deuses gregos. Eles têm relação, mas não são eles. Existe uma relação muito próxima, mas são outros deuses. As pessoas não gostam muito porque não existem mitos. Você percebeu que é igual ao cristianismo? O cristianismo também não tem mito. Vamos pegar o Antigo Testamento. Qual é a origem de Jeová? De onde ele veio? Com quem ele lida? Não existe. Existe um mito de fundação da nação de Israel. Roma era assim. Haviam mitos de fundação da cidade de Roma. E os heróis relacionados à fundação de Roma eram deificados. Da mesma maneira, a igreja hoje ela não tem uma mitologia, né? Como tinham as mitologias dos povos antigos. Ela tem mitos de fundação. Quando é que foi fundada a igreja romana, quando é que foi fundada a igreja X, mesmo que você remonte a Jesus. Ela também não tem mitos, ela só tem mitos de fundação. Todo mundo lembra daquela passagem, né, em que Jesus chega para os apóstolos e diz: vocês, na renovação das coisas, se sentarão em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. É curioso porque no Novo Testamento, exceto no Apocalipse capítulo 7, você não vai ouvir falar de 12 tribos. Depois você vai ver na Nova Jerusalém, né, uma menção às 12 tribos. Você não ouve falar em 12 tribos no Novo Testamento, exceto nesse texto. Havia um contexto que você obviamente vai se lembrar dos gregos, os 12 olímpicos, né, os deuses olimpianos eram 12, e haviam os diconsens, os 12 deuses celestiais, que eram 6 homens e 6 mulheres, de Roma. Percebe? Eu quero converter pessoas à minha religião, mas eles têm uma resistência à minha religião. Como o conceito de Pax Deorum é muito importante, todo mundo tem que viver em harmonia dentro da religião, porque o culto é um culto estatal, senão Roma cairá. Eu preciso converter essas pessoas. Não basta matar, não basta prender, eu preciso converter. Como converto essas pessoas? Aproximando-as da minha religião de modo sutil. Então, em lugar dos diconsens, eu entrego a eles os 12 apóstolos. Esses diconsens, ou os 12 deuses, que dia é justamente a palavra Deus, eles eram adorados no fórum e haviam estátuas de ouro. Aliás, o uso de estátuas no cristianismo romano, de imagens, de ícones, ele remonta diretamente à religião romana. Quem já ouviu falar da Tríade Capitolina?
os 3 deuses do Capitólio. Inicialmente, esses 3 deuses eram Júpiter, Marte e Quirino. O Marte, deus da guerra, que daqui a pouco eu vou falar dele novamente, ele tem uma ligação frontal com a fundação de Roma, e Quirino, que era Rômulo, o fundador de Roma deificado. Essa tríade capitolina é o equivalente da Trindade. Os cristãos, tirando todas as teorias da conspiração, que sei lá porquê apontam para o Concílio de Nicéia como a formação da ideia da Trindade, os pais apostólicos já falavam em Trindade. A primeira pessoa a usar o termo Trindade, no século II, muito tempo antes do Concílio de Nicéia, foi Tertuliano, ele usou a palavra Trindade. Os cristãos sempre pensaram em Trindade. E por que sempre pensaram na Trindade? Por causa da tríade capitolina. A tríade do Capitólio, os 3 principais deuses. Havia várias tríades. Depois, essa tríade de Júpiter, Marte e Quirino é substituído por Júpiter, Juno e Minerva. Minerva, que não é o sabão em pó, é a deusa Atena, né, para os gregos. Um conceito que eu acho mais interessante, a apoteose do imperador. É comum pensar que o imperador era um deus. O imperador romano era um deus. Ele não era um deus. O imperador romano manifestava o que os romanos chamavam de numen divino, quer dizer, a natureza divina se manifestava nele. Ele era considerado como uma manifestação do gênio de Roma, que é um conceito parecido com o daimon grego. Falo disso em outro contexto. Ele era uma manifestação do gênio de Roma. Após a morte, depois de uma cerimônia chamada apoteoses. Hoje a apoteose pra gente é carnaval, né? Tem a ver com carnaval. A apoteoses, ele então era deificado. Depois da morte. O que Pedro fala sobre Jesus? Num dos primeiros discursos. O Jesus a quem vocês mataram, Deus soltou as amarras da morte e o exaltou. Paulo também fala isso em Filipenses capítulo 2. Ele desceu, tornou-se servo e até a morte de cruz, por isso Deus o exaltou soberanamente. Conceito primordial da igreja em todas as eras. A igreja foi perdendo este conceito. A teoses, que é o mesmo conceito da apoteoses. Os pais da igreja sempre falaram isso. A divinização de Jesus é o meio pelo qual nós nos tornaremos também divinos. Quer dizer, foi concedido àqueles rebeldes a condição de se tornarem divinos, como era divino o seu imperador, que era Jesus. Essa aqui é matadora, cara. Eu ia falar de Júpiter agora, mas Júpiter é muito curto, né? Mas o que eu vou falar sobre ele é muito breve. Eu vou falar de Rhea Silva. Rhea Silva é a mãe de Rômulo. Quando eu vi que alguém reclamou no canal aí, porque eu disse que José não era pai de Jesus. Mas, cara, é o que está no Evangelho. Entendeu? A gente não está discutindo fato histórico. Se a gente for discutir fato histórico, eu obviamente vou pensar que é impossível um homem ser gerado só por uma mulher. Ele não seria humano. Porque ele não seria humano de verdade. Mas se a gente vai falar do que está nos Evangelhos, José não é o pai de Jesus. E eu duvido que vocês que discordam disso tenham outra fonte que não os Evangelhos para a história de Jesus. As fontes são dos Evangelhos. O conceito de uma mulher virgem gerando, ele não está lá em Isaías. Essa é a grande sacada bagunçada da embriomologia. Está nas vestais. As vestais romanas eram cruciais para a vida de Roma. As vestais eram virgens, que ficavam virgens por um longo período da sua vida, pelo menos até os 30 anos, e elas zelavam pelo fogo da deusa Vesta. Essas mulheres, elas tinham um papel importantíssimo na sociedade. E Rhea Silva, que era uma vestal, engravidou virgem do deus Marte e gerou Rômulo, o fundador de Roma. Assim como Maria, engravida, virgem de Jesus,
que é o fundador do reino de Deus, que vai fundar o reino de Deus. Esses paralelos são quase que indiscutíveis. Por exemplo, no livro de Hebreus, no capítulo 10, você lê sobre, existe uma menção ali de que o sangue dos touros e dos bodes não removia pecados. No Antigo Testamento existe sacrifício de touro, de boi, aliás, que Gideão faz. Gideão oferece um boi a Deus, lá no livro de Juízes. No Desconstruindo o Antigo Testamento a gente vai passar por esse episódio bizarro. Mas não há prescrição de sacrifício de touros para Jeová. Mas há prescrição para sacrifícios de touros para Zeus. Aí você fala, não, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro branco sem defeito, macho, era um sacrifício oferecido a Zeus. Zeus recebia cordeiros brancos e machos e sem defeito. Sabe como era chamado esse cordeiro macho sem defeito? Hóstia, oferecido para Zeus. As relações do catolicismo romano e do cristianismo romano, do cristianismo original, porque historicamente a gente não tem como remontar outro cristianismo. E a religião romana pagã são incontestáveis. Por isso mesmo, muitos e muitos deuses romanos vão se transfigurar em santos católicos. A grande sacada foi a suposta perseguição aos cristãos. Suposta perseguição? Eu não sou o único dizendo isso. O martírio dos cristãos no primeiro século é mito. É mito. Tanto é mito que antes do cristianismo ser reconhecido como religião oficial, não de Roma, mas uma religião, os cristãos já tinham templos. Eles não estavam vivendo em catacumbas. Eles viviam em catacumbas porque eram revoltosos, que estavam recebendo infiltrados ali para pregar o evangelho preparado para convertê-los à religião romana. Mas os romanos eram educados assistindo batalhas no Coliseu. A bravura dos soldados, a bravura dos centuriões emocionava, encantava os romanos. Por isso se fala histórias tão fabulosas do martírio dos cristãos. São a propaganda-chave para a conversão. E foram. Os martírios, o martírio de Policarpo, por exemplo, um dos documentos dos pais apostólicos, ele foi uma das ferramentas evangelizadoras mais poderosas da igreja primitiva. Por isso que existe uma fala que é muito comum entre os cristãos. O sangue dos mártires semeia a igreja. A igreja é semeada e irrigada com o sangue dos mártires. E é mesmo, só não tinham mártires nem sangue, mas a ideia é essa aí. Bom, deixa eu fazer uma observação. Os primeiros documentos do Novo Testamento são as epístolas de Paulo. Ali nós não temos um Jesus histórico. Por exemplo, em 1 Coríntios, Paulo diz que Jesus foi crucificado pelos príncipes do mundo. Ele não diz que ele foi crucificado por Pôncio Pilatos. Esses príncipes do mundo de quem Paulo fala são criaturas espirituais. Então a gente tem duas possibilidades que precisam ser levadas muito a sério. A primeira é a não existência histórica de Jesus. Jesus pode ter nascido de experiências místicas, de iniciados de cultos de mistério que abundavam em Roma. Havia o culto a Mitra, havia o culto a Ísis, havia os cultos órficos, que eles herdaram dos gregos, os cultos de mistério. Paulo fala muito da palavra mistério. Os primeiros cristãos também falavam de iniciação. Então Jesus pode ter nascido, e para Paulo nasceu mesmo, de uma visão mística esotérica, dentro de uma iniciação. É uma possibilidade que tem que ser levado muito a sério. E a segunda possibilidade, uma vez eu estava expondo minhas ideias sobre o Jesus histórico, uma pessoa me perguntou, mas Roma documentava tudo, por que é que Roma não documentou esse príncipe que foi chamado Jesus, que teria vindo de uma terra distante? Porque Roma se aproveitou desse príncipe, que hoje nós chamamos de Jesus, e criou o seu personagem. Então não era interessante documentar a vinda desse cara. Ele havia criado uma grande comoção,
e eles se aproveitariam dessa grande comoção, que existem indícios dessa pessoa no Talmud, para encerrar os conflitos. E eu não estou nem colocando em julgamento o caráter de Roma. Cada um corre pelo seu, eu falei. Os caras estavam numa situação difícil, queriam manter a unidade do império e achavam que estavam fazendo o melhor. Ok? Bom, alguém aí já leu Romanos 13? Você nunca leu Romanos 13? Eu vou ler para você. Veja só, a epístola de Paulo aos Romanos, observe, a maior epístola do Novo Testamento. Não é à toa. Não é à toa que quando os pais da igreja vão contar os mitos fundadores da sua religião, eles apontam para Roma. Isso não é uma coisa que foi inventada em Niceia ou na Idade Média. É do cristianismo. Roma é a cidade de Deus. Roma está fundada sobre os dois apóstolos, Pedro e Paulo, como eu já disse outras vezes. Mas olha só Romanos 13, isso aqui dá um nó na cabeça dos imbromólogos até hoje. Olha só. Versículo 1 de Romanos 13. Cada um se submeta às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram estabelecidas por Deus. Por que dá nó na cabeça dos imbromólogos? Porque ele não sabe, então eu não posso ir para a rua protestar contra o governador, porque Deus constituiu ele. Eu não posso ir para a rua protestar contra uma PEC, contra sei lá o quê, porque Deus que está... Não, então, acontece que Paulo não repete essa história. Ele só fala para Roma, porque ele está falando de Roma. Todos os mitos fundadores de Roma colocavam essa cidade como fundada pelos deuses. De modo que aquele que se revolta contra a autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus. Viu como o cristianismo foi criado para abafar as revoluções na Judéia? Mas ele está escrevendo para os romanos, mas para os judeus de Roma. Ele cita o Antigo Testamento o tempo inteiro. E os que se opõem atrairão sobre si a condenação. É a mesma história de Gamaliel. Os que governam incutem medo quando se pratica o mal, não quando se faz o bem. Queres então não ter medo da autoridade? Pratica o bem e dela receberá elogios, pois ela é instrumento de Deus para te conduzir ao bem. Se porém praticares o mal, teme, porque não é à toa que ela traz a espada. Ela é instrumento de Deus para fazer justiça e punir quem pratica o mal. Por isso é necessário submeter-se não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência. É também por isso que pagais impostos. Lembra que eu falei que as revoluções foram por causa de impostos? Pois os que governam são servidores de Deus, que se desincumbem com o zelo do seu ofício. Dai a cada um o que lhe é devido. O imposto a quem é devido, a taxa a quem é devida, a reverência a quem é devida, a honra a quem é devida. Lembra de Jesus? Mostra uma moeda com o rosto de César. O que Jesus diz? De quem é a imagem? É de César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os homens não têm a imagem de Deus, então vocês se dão a Deus. A moeda não tem o rosto de César? Dai a César. Jesus faz até um milagre para pagar o imposto dele de Pedro. Ele manda Pedro pescar um peixe, lá na boca do peixe tem uma dracma para pagar o imposto dele e também de Pedro. São construções para abafar revoluções. Pensa agora no Sermão da Montanha. Não resistais ao mal. Vê? Se te baterem na face direita, oferece a outra. Se te tomarem a túnica, entrega a capa. O que está sendo dito ali? Não resista. Até existe essa expressão, tanto nas epístolas, como nos evangelhos. Não resistais ao mal. Aí você diz assim, mestre, acabou comigo, e agora? O que eu faço? O que você faz? Entende o seguinte, seja Jesus um personagem histórico, seja Jesus uma fábula, não importa. A mensagem do Velho Éon, a mensagem de Jesus como avatar do Velho Éon chegou até nós. Produziu fruto em quem tinha que produzir. Nós agora estamos entrando num novo Éon, numa nova era, para a qual eu preciso estar ajustado, para uma nova verdade, para uma nova sintonia mental, espiritual, do meu coração. E essas verdades que me desobrigam de muitas coisas que eu posso ter carregado a vida inteira, elas podem servir
como ferramenta de libertação. Te confundi? Escreve para mim. Meu e-mail está aqui na descrição, novoeon52@gmail.com. Deixe seus comentários. Não precisa ser educado, porque eu sei que hoje eu extrapolei, né? Pode xingar se quiser, eu respondo à altura. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Clique aí no sino para receber notificações e um aviso. Tem muita gente reclamando de que não está recebendo as notificações, mesmo clicando no sino. Se isso acontecer, me envie e-mail dizendo que você não recebeu notificações, para que eu possa comunicar ao YouTube, ok? Fica de olho porque a continuação de DAT Desconstruindo o Antigo Testamento está chegando aí. Um abraço a todos, Namastê.